Não sei também. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo aí, em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Samuel 16, a partir do verso 1. Amém. Pai, quero te pedir que agora o Senhor nos abençoe. Se conosco, ó Deus, para esse tempo. Pai, pedimos que a Tua palavra venha ao encontro do nosso coração e ministra sobre nós. Pai, que o homem diminua e que o Senhor cresça. E que tudo seja para louvor e para glória do Teu nome, Pai, do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Pai, fala conosco agora e ministra ao nosso coração aquilo que nós, Senhor Deus, não só desejamos, mas nós precisamos ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que Deus instituiu sobre a terra foi o tempo, foi os ciclos de tempo. Aonde Deus habita, na eternidade, aonde Deus habita no espiritual, no mundo espiritual, aonde Deus está, não há tempo. Lá o que move, o que faz é a eternidade. E a eternidade, ela não tem passado, ela não tem futuro. A eternidade, ela só se move e trabalha no presente. Então tudo no mundo espiritual é sempre o presente, é sempre o agora. Não há tempo, não existe tempo. Não existe essa mudança. Obrigado, não. Não existe a mudança de tempo. O tempo ele vai existir quando Deus vem sobre a terra. Quando Ele pega a terra, e lá em Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e Deus começa a formar a terra. Daquilo que era sem forma, daquilo que era vazio, Deus começa a formar. E uma das coisas que Deus institui é o tempo. E Ele coloca o tempo, quando Ele faz o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, quando Ele começa a construir a terra, e Ele coloca tempos e estações, e Ele coloca as aves, Ele coloca as flores, Ele coloca as árvores, Ele coloca os animais, e aquilo vai entrando as estações, e Deus Ele forma na terra tempos, ciclos, fases, que cada um de nós passamos, a terra passa por isso, porque foi algo instituído por Deus, foi algo que Deus colocou. Então na terra as coisas funcionam na base dos ciclos e do tempo, e é sempre assim, tudo na nossa vida é movido com tempos e ciclos, nada fica para sempre de um jeito só, nada fica, Não há dores, não há lutas que durem para sempre, como também não há alegrias que serão eternas. Sempre haverá mudança. A gente também não vai tempo de ficar, a gente também não terá, A gente também não vai ficar do mesmo jeito eternamente. Não, a gente envelhece, a gente muda, a gente passa por fase. O homem passa por fase, desde o momento da sua concepção, do seu crescimento, das suas mudanças. O homem vai, desde a concepção, vai virar um feto, do feto vira uma criança, da criança ali vai crescendo. Então, tudo na nossa vida é movido por ciclos. A Bíblia, em lugar nenhum você vê as pessoas, ou a Bíblia mandando, ou dando uma direção de se celebrar aniversário, por exemplo. Na Bíblia você não vê, em momento nenhum, Deus falando, celebre a data que você nasceu. Não, Ela fala só que a gente deve celebrar ao Senhor, entender as festas, ficar feliz por aquilo, mas não fala exatamente ou especificamente falando sobre o aniversário. Mas a gente entende que toda mudança de ciclo, cada aniversário é uma mudança de ciclo. A gente entra para uma nova etapa, a gente entra numa nova estação. Deus trabalha com isso com a gente. E se naturalmente Deus trabalha isso na nossa vida, espiritualmente também não é diferente. Espiritualmente também nós passamos por ciclos.
Espiritualmente também nós passamos por fases, e Deus vai nos colocando em fases diferentes, e nós vamos em cada fase. Deus espera que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente vença, que a gente vá além. Deus, Ele nunca quer que você fique eternamente numa fase. Deus quer que você avance. A ideia de Deus é que você comece por fases e você vai crescendo. Essa é a ideia de Deus espiritualmente, a fase de crescer, a fase de ir além. Deus, quando Ele chama a nossa vida, Ele quer, e a intenção dEle é que você cresça cada dia. Para quê? Para nós nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Essa é a base, esse é o crescimento. Cada dia mais parecido com Jesus. Mas são fases que nós vamos passando na nossa vida. Então, há momentos, que às vezes a gente fica presos em determinadas fases, presos em determinados momentos da nossa vida, e a gente não passa disso para frente. Tem gente que está numa fase há muitos anos, não muda. Você chega naquela pessoa, ela está ali, passando o mesmo problema, Você conversa com ela, já viu pessoas assim, que você fala com ela, parece que ela está sempre na mesma luta, sempre na mesma coisa, parece que nunca mudou, Às vezes tem pessoas que estão na dificuldade, está ali, nunca mudou, é a mesma conversa, é a mesma luta, a mesma coisa, nunca passa daquilo, nunca sai daquilo. Por quê? Era o plano de Deus que ela ficasse ali? Não, o plano de Deus é que ela vença, é que ela vá além. O plano de Deus é que você vença, que você vá além, que você consiga passar das fases que você tem vivido. Só que tem determinados momentos, tem determinadas coisas que a gente precisa aprender a ir além. E todo homem de Deus, toda mulher de Deus na Bíblia, passaram por fases também. E Deus chama, e Deus coloca essas fases em mudança. Eu já preguei aqui sobre Abraão e sobre os altares de Abraão. Todos os 4 altares que Abraão ergueu durante a sua vida, e cada uma desses altares foi uma mudança, foi uma fase que Abraão venceu. Quando a gente fala de José, cada vestes que a Bíblia fala de José, as vestes que José recebe de Jacó, as vestes que ele veste depois como escravo na casa de Potifar, depois as vestes de governador, depois cada fase que José passa, simboliza também as suas vestes. Mas nós temos falado, ou eu tenho falado de quarta-feira sobre Davi, e eu queria falar sobre as fases que Davi passou, mas aqui Davi, sobre os lugares que ele esteve, sobre os lugares que Deus chamou Davi. Davi foi rei, e um dos maiores reis que essa terra já viu, um dos maiores governantes que essa terra já viu. E esse homem, ele é, até hoje, tido como referencial, tido como alguém. A gente tem aqui, a gente aqui, dentro do contexto religioso, dentro do contexto evangélico, nós temos Davi como exemplos de muitas coisas, como exemplo de adorador, como exemplo de salmista. Esses dias eu estava lendo um livro sobre Davi, eu tenho lido bastante sobre Davi, e a última palavra de Davi para Israel, e ele se intitula, ele já velho, doente, já sabia que estava morrendo, e ele diz que ele era o salmista de Israel. Eu achei isso de uma beleza, porque ele podia falar o rei de Israel, ele podia falar o homem, o profeta de Israel, ele podia falar o conquistador de Israel, ele podia dizer tantas outras coisas que ele realmente foi sobre Israel, mas ele termina a vida dele dizendo que ele era um salmista de Israel. Eu achei isso lindo, porque o coração desse homem se movia nisso. É por isso que ele era chamado um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele era do Senhor. Mas esse homem passou por fases, e eu queria nessa noite trazer fases da vida dele, e mostrar para nós aonde nós estamos, e como nós podemos vencer essas fases, como nós podemos ir além, e aquilo que Deus está trabalhando com a gente. E a primeira fase da vida dele, a primeira etapa que eu queria ler, é essa de Samuel 16, verso 1, diz assim, eu vou ler todo o texto para ficar mais fácil para entendimento. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel?
encha um chifre de azeite, ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Deus deu uma estratégia aqui, né? Olha, saída pela direita, vai lá Samuel, né? Aí vai indo lá. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram, é de paz a sua vinda? Por quê, irmão? Porque Samuel era uma pessoa extremamente honrada dentro de Israel. Até a unção de Saul, ele era juiz. E toda vez que o profeta chegava na casa, chegava na cidade, né, é porque ele tinha uma palavra para aquela cidade, né, é porque ele tinha algo a dizer ali, né? Então fique esperto, irmão, quando o profeta for na sua casa, ergue a orelha aí, né, já recebe com honra, né, porque já pergunta, vieste, como é que eles perguntam aqui? Vieste em paz? Né? E Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagre-se e venha comigo ao sacrifício. Então ele se consagrou Jessé aos filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente este está diante de mim, o ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a aparência, nem para a altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem este o Senhor escolheu. E Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar os seus 7 filhos diante do Senhor, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum desses. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um mais novo, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande-o chamar, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Primeiro lugar, primeira etapa da vida de Davi é em Belém. A terra dele, a casa dele, no meio dele, no meio desse tempo, no meio ali dos relacionamentos dele. Sabe, irmãos, eu já vi muitas pessoas pregarem sobre Davi, e alguns pontos eu até concordo, de Davi ser o mais novo, de Davi estar no campo, né? Eu já ouvi gente falando, não, porque Davi era rejeitado, né? Porque Davi, eu já ouvi até pastores falando, não, porque Davi era, provavelmente não era filho da mesma mulher, tal. Irmãos, a Bíblia não diz nada disso, não afirma nada disso. Porque a Bíblia diz que ele era o filho mais novo, estava apacentando ovelhas longe, estava apacentando ovelhas do pai longe, e o pai manda chamá-lo e traz ele ali, traz ele naquele lugar, traz ele ali no meio daquela situação. Se você olhar o texto aqui, você vai ver que ninguém esperava que Samuel chegasse. Samuel chega de surpresa, e Samuel chega, além de chegar de surpresa em Belém, ainda Samuel vai para a casa de Jessé, alguém que era improvável também. Por quê? Porque Jessé não era um homem de posses, Jessé não era um homem rico. Como assim não era? Não. Homens ricos naquela época tinham servos no campo e não filhos. Os filhos ficavam em casa e não iam trabalhar no campo. Os filhos ficavam ao redor do pai, eles ficavam juntos com o pai. Quando o filho estava longe, é porque eles não tinham empregados para ir trabalhar. Então, provavelmente, Jessé não era alguém muito rico, não era alguém rico. Era alguém que naquele tempo tinha suas ovelhas, tinha a sua casa, tinha o seu campo, o que era comum, não era nada especial, não era nada diferente dos outros. Provavelmente, na nossa linguagem hoje, provavelmente nem classe média ele era. Né? Devia ser alguém que
tinha ali os filhos, e Samuel chega de repente, além de chegar de repente na cidade, ainda chega de repente na casa de Jessé. Mas não é isso, o que eu quero mostrar é a atitude da família e a atitude de Davi com a família. Quando Samuel vê todos os irmãos e nenhum deles Jessé fala, Samuel pergunta, tem mais algum filho? Tem um filho, ele está no campo. Ele fala, então manda chamá-lo, manda ele vir, vamos sentar. Por que ele não chamou? Porque ele era o mais novo, ele não era de guerra. Ele não era de guerra. Ele não era alguém que poderia estar na guerra. Se você for ver, Davi só vai estar envolvido na guerra depois que ele mata Golias. Provavelmente Jessé pensou assim, vou chamar todos os filhos que já são soldados, todos os que já têm idade para ser soldados, para que se apresente para o juiz. Samuel era juiz. Vamos mostrar aqui. E ele coloca, não, mais novo, é o mais novinho. Agora, irmãos, o que eu gosto, o que eu vejo nessa história, é o coração de Davi. Em momento nenhum você vê Davi aqui chegando e falando, olha, está vendo quem eu sou? Aí, vocês me rejeitaram, olha agora, né? Não, ele simplesmente vai ali, ele se coloca ali, ele recebe a unção. E eu fico imaginando o que entrou no coração de um rapaz que provavelmente tinha os seus 17 anos ali, 16, 17 anos. O que entrou no coração daquele homem, daquele menino, naquele momento. A única coisa que ele entendeu é que Deus tinha dado uma promessa para ele. Mas ele continuou do mesmo jeito dentro da casa dele. Chegou o momento que o pai chamou ele e falou assim, depois, falou, olha filho, seus irmãos estão lá na guerra. Quero que vocês levem para eles lá pão, queijo, põe numa jumentinha, leve para eles lá, para ir veja como estão seus irmãos, traz notícia deles. Sabe o que Davi faz? Davi vai. Davi obedece o pai. Davi vai, e é quando ele chega lá, que ele vai dar de encontro com os irmãos. É quando ele chega lá, que os irmãos olham para ele, e aí Golias está lá gritando. E você vê aqui os irmãos chegando para ele, falando, Davi, e Davi fala, eu vou lutar. Não, quem é você? Você é apenas um menino, volta a cuidar das ovelhas do seu pai, né? O que os irmãos estão falando? Estão dizendo para ele, vai lá, volta, você é o mais novo. Não vem, não pode. Ele, não, eu vou lutar, eu vou estar ali. E Davi se submete, Davi vai, ele vai obedecendo o pai. Davi tem um relacionamento com os irmãos. Sabe, irmãos, eu vejo um coração de alguém que preservou relacionamentos. A primeira fase da nossa vida é nós sabemos ser obedientes e preservar relacionamentos que são saudáveis para nós. Às vezes eu vejo pessoas na igreja que não conseguem se desvincular de relacionamentos ruins, que não saem de relacionamentos ruins, que continua com conversa, que continua com bate-papo, que continua com coisas que vão desvirtuar, que vão tirar da promessa. Davi se coloca e ele entra, o pai mandou, ele obedece o pai, ele não questiona a autoridade do pai em momento nenhum. Ele não briga, não fala, não questiona. Ele obedece, ele está ali. Sabe, queridos, Belém é o lugar onde Deus trata a nossa vida, onde Deus vai tratar relacionamentos dentro de nós. Se você quer viver o melhor tempo de Deus, resolva as coisas dentro da sua casa primeiro. Resolva as coisas de relacionamento. Há muita gente que quer viver promessa, mas enquanto não resolver relacionamentos, não consegue viver o que Deus tem para ela. Às vezes eu vejo pessoas que têm tudo para viver o melhor de Deus, mas enquanto não resolve as coisas dentro da sua casa, as coisas de relacionamento, seja com o pai, com o irmão, com mãe, com marido, com tia, com sogra, com cunhado. Se você não resolve as coisas, se você não resolver, como que você vai viver? Mas já tem a unção. Irmão, a unção dele aqui não funcionava em nada se ele não restaurasse os relacionamentos. Mas Davi é um homem de relacionamentos saudáveis ali. E você vai ver que ao longo da vida dele, ele teve relacionamentos bons. Ele era um homem que preservou relacionamentos abençoadores. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Belém é um lugar de relacionamentos. Belém é um lugar de mudança, de transformação, aonde eu vou mudar e ter posição dentro do meu coração em relacionamentos. Primeira coisa que eu quero falar dele, era um homem de relacionamentos. Se você quer viver o plano de Deus, o propósito de Deus na tua vida, tenha bons relacionamentos.
Se você quer viver os planos e os propósitos de Deus na tua vida, corte relacionamentos que não são bons. Corte relacionamentos que não são produtivos. Ah, mas se eu fizer isso, irmão, ande com gente que te abençoe, que te empurre para frente. Gente pesada, gente que não produz, gente que só te suga, gente que só te usa, gente que só lembra de você quando está passando, quase que eu falei bobagem, mas que está passando no meio da porcaria, aí lembra de você. Sabe, irmãos, cortem relacionamentos que não sejam produtivos. Comece a ter relacionamentos que produzem. Ande com gente que seja boa, ande com gente que abençoe. Homens e mulheres em Deus que prosperam, ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos abençoadores, relacionamentos bons. Comece fazendo isso dentro da sua própria casa. Às vezes eu vejo gente falando assim, eu não falo com meu irmão, eu não falo com a minha irmã, eu não falo com meu cunhado, eu tenho problema com a minha sogra, eu tenho problema com não sei quem. Meu Deus, aprenda a andar com o Senhor, aprenda a dar bom testemunho, aprenda a ter relacionamentos saudáveis. Se você quer viver a primeira etapa, resolva relacionamentos. Davi resolveu relacionamentos. Tanto é, irmão, que quando ele vai, agora a gente vai para o segundo lugar, quando ele vai para a caverna de Adulão, as primeiras pessoas que vão atrás dele é a família dele. Se ele fosse alguém rejeitado, ninguém ia atrás, você não concorda? Mas a família, quando sabe que ele está na caverna, eles são os primeiros a chegar e a falar, estamos juntos nele, vamos nessa. Se ele fosse alguém rejeitado, que os irmãos não gostassem, que ele não tivesse relacionamento, os irmãos não teriam ido lá, a família não teria ido lá. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você tem relacionamentos, quando você precisar, eles estarão com você. Amém? Segundo lugar que ele vai, está lá em 1 Samuel 22, 1 e 2. Segunda etapa, segunda fase, segundo ciclo sobre a vida de Davi, que a gente está pegando como exemplo hoje. Está lá, 1 Samuel 22. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, olha que interessante, foram ficar com ele. Não é foram visitá-lo. Não é que foram lá falar, tá difícil, se lascou e virou as costas. Não, a Bíblia diz que eles ficaram com ele dentro da caverna. Ficaram. Então você vê que relacionamento leva a isso. Mas vamos lá, Adulão, né? Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam com dificuldade, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o chefe deles. E havia com eles uns 400 homens. Segundo lugar que ele vai é Adulão. Aqui ele está fugindo de Saul, aqui ele está fugindo ameaçado, né? Saul tinha dado ordens para a morte de Davi. Saul estava doido, varrido atrás dele, a inveja e tudo mais, e Davi vai para esse lugar, que é um conjunto de cavernas, e ele chega nesse lugar, Adulão, a caverna de Adulão. A palavra Adulão, numa das traduções, quer dizer quebrantamento, lugar de quebrantamento, lugar onde eu sou quebrado, lugar onde eu sou ao quebrantamento. E eu fui procurar o que quer dizer a palavra quebrantamento, que eu fiquei pensando, o que é quebrantamento? E eu fui procurar a origem latina da palavra, irmãos, e eu achei hoje de manhã uma tradução para essa palavra que mexeu com o meu coração o dia todo. Eu fiquei o dia todo pensando. A palavra quebrantamento quer dizer rachar para sair de dentro. Quebrantamento é rachar para que saia algo de dentro. Quando eu li isso, eu falei, isso é quebrantamento. Ser quebrantado é deixar ser rachado, para que aqui saia o meu interior, para que saia o que está dentro de mim, sem casca, sem falsidade, sem nada. Quebrantamento é isso, por isso que a Bíblia fala que é o coração quebrantado. Deus não se detém.
Se você quer atrair a Deus, a Bíblia diz que um coração quebrantado, um coração contrito, o Senhor vem, o Senhor está ali, porque é o coração que se abre. Em caverna de Adulão, nessa caverna, Davi foi um homem quebrantado. Foi nessa caverna que ele escreve os seus salmos mais bonitos, sabia? É nesse tempo da caverna de Adulão, onde ele está quebrantado, onde ele se abre, onde ele está ali, buscando a Deus, sendo perseguido, sendo ameaçado de morte, sendo um tempo difícil. Irmão, pensa comigo aqui. Quantas pessoas tem na sua casa para você alimentar todo dia? Você sabe quanto está custando pagar alimento lá, comida só, vamos pôr só comida. Agora você imagina Davi alimentando numa caverna 400 homens, e ele era o chefe, ele que coordenava esse tipo de coisa. A gente nunca pensa nisso, né? Porque não era simplesmente falar para ele, vamos lutar, pega as armas. Não, ele tinha que dar comida para a galera, organizar onde vão dormir, organizar em batalha, preparar, sustentar, dar dinheiro, porque muitas vezes esses homens tinham família e tinham que dar. Por isso que Davi treina eles, e aí eles começam a trabalhar, eles começam a guerrear a troco de dinheiro. Davi organiza tudo aquilo. Então, Davi não era alguém que só ficou sentado tocando harpa dentro da caverna de Adulão. Davi era alguém que tinha suas necessidades, tinha os seus problemas, tinha suas dificuldades, suas preocupações. Davi tinha sua família, mas no meio de tudo isso, era um homem quebrantado. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo pessoas que não se deixam ser rachados, que não se abrem, não se quebrantam diante de Deus, não se consagram diante de Deus, não têm uma vida verdadeiramente no altar de Deus, e a desculpa é sempre a mesma: ai, não tenho tempo, ai, estou muito cansado, ai, tenho trabalhado muito, ai, tem muitas preocupações na minha cabeça. Eu estou falando de um homem que tinha 400 homens, fora toda a preocupação, e ainda tinha um louco atrás dele. Mesmo assim, esse homem conseguiu escrever salmos de adoração, que até hoje nos abençoa. Um homem que conseguiu quebrantar o seu coração diante de Deus, um homem que se abriu diante do Senhor. Tua vida não é nem um pouco chega nos pés do que aquele homem passou, mas ele tinha um coração em Deus. Se eu quero viver o que Deus tem para mim, eu preciso aprender a ser quebrantado. Eu preciso aprender a abrir meu coração. Eu preciso aprender a ir para o altar. Eu preciso aprender a chorar, a abrir, a tirar a capa, a tirar de mim toda a máscara. E parar de dar desculpa para Deus. Parar de dar desculpa para o Senhor. Parar de dar desculpa para as coisas. Esse homem, querido, não é à toa que ele é homem segundo o coração de Deus, porque era um homem quebrantado. Era um homem que se quebrantava diante de Deus. Nada estava acima de Deus no coração de Davi. E isso, irmãos, é uma das coisas que eu mais me preocupo com essa geração. Parece que tudo está acima de Deus na vida desse povo. É uma geração que qualquer coisa está acima de Deus. Qualquer situação está acima de Deus. Passa por uma dificuldade, parece que a dificuldade está acima de Deus. Passa por um problema, o emprego está acima de Deus. Se eu tiver que ir para a igreja, ou se eu tiver que trabalhar, irmão, não tenha dúvida que o cara vai trabalhar. Se eu tiver que ir para a igreja, eu tiver que ir no culto, 2 horas de culto, mas eu tenho que fazer tal coisa, não, olha, Deus sabe. Sabe, irmãos, eu não estou falando daqui do MAC, não, eu estou falando de uma geração da igreja hoje sobre a terra, de pessoas que trocam. Irmãos, esses dias eu ouvi o absurdo da pessoa dizer assim: eu não vou no culto, porque eu marquei para cortar cabelo. Eu falei: criatura, você não pode marcar do outro dia? Mas eu já marquei, então eu vou lá, não vou cortar o cabelo. Minha vontade, eu não falei, mas dentro de mim falei: Senhor, faz esse bicho ficar careca, porque ele não corta mais cabelo. Aí não falei, porque eu sei o poder que tem na minha boca, mas eu juro que eu pensei.
Fica tranquilo, que não é ninguém daqui não, tá? Também se estiver ouvindo, já falei, né? A pessoa vai saber quem é. Irmãos, coração quebrantado é aquele que põe o Senhor acima de qualquer coisa. É aquele que põe o Senhor acima de qualquer situação. É aquele que sabe quebrantar o coração, ir para o Senhor. Meu querido, pessoas quebrantadas, pessoas que têm o coração e abrem diante do Senhor. Não há problema, não há gigante, não há Saul, não há louco, não há palavra de destruição que barre essa pessoa. Porque são pessoas que entram no céu, são pessoas que entram diante do Senhor, são pessoas que vão diante dEle. Porque toda vez que meu coração é quebrantado, eu atraio Deus. Irmão, para e pensa comigo, pelo amor de Deus, pensa comigo, só um minutinho. Se a luta na tua vida está difícil, se a luta passando está complicado, quem que pode resolver para você? Não é o Chapolin Colorado. Quem que pode vir resolver a sua luta? Deus! E você tem que atrair Deus. Como? Se quebrantando, porque é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza, o Senhor não rejeita. Um coração quebrantado e contrito atrai Deus. Agora eu vejo pessoas que estão passando por luta, estão lascados, com a vida na beira do precipício. Vamos buscar Deus? Não, ai não. Para mim, irmão, se a situação está difícil, a coisa que eu mais faço é boca no pó, é clamar a Deus, é clamar ao meu Deus, é clamar ao meu Deus. Essa semana, por causa de uma situação tão complicada, tantas coisas na minha cabeça, eu levantei de madrugada, fui para a sala, a semana estava dormindo, a sala lá de casa está sem um tapete, sem um carpete. Eu olhei lá e falei, Senhor, eu vou deitar aqui no chão mesmo. Quando tem o carpete, ainda é mais fácil deitar no carpete, né, irmão? Aí deitei no chão. E eu gosto de deitar no chão, estender minha mão e pôr minha boca no pó. E falar, Senhor, minha boca está no chão. Porque eu estou quebrantado, eu preciso de resposta. Sabe, irmãos? E eu sei que Deus me visita. E eu sei que quando eu levanto dali, Deus vai fazer alguma coisa, porque o meu coração atraiu o meu Deus. Ai, mas eu fico com sono. Ai, eu não consigo. Ai, eu tenho tanta coisa. Irmão, a resposta da tua vida é Deus. Então eu estou te dando uma chave que Davi ensina para a gente aqui. É o quebrantamento, é boca no pó, é rachar o peito, é sair o que está lá dentro, é se quebrantar, é clamar, é entrar. Esse é um homem que vai fazer isso a vida toda dele. Toda dele. Esse é um homem que vai fazer isso. Mesmo quando peca, mesmo quando erra, mesmo no adultério, no assassinato, na mentira, no engano, que esse homem vai entrar. Quando ele é confrontado, ele cai com a boca no pó. E ele fala para o Senhor. E ele clama a Deus, ele quebranta o coração de novo, e Deus o restaura de novo. Sabe, irmãos, nós precisamos de cavernas de adulão na nossa vida. Não para se esconder, como Elias fez. Porque na caverna de Elias era outro contexto. Nessa caverna de adulão, aonde eu vou para buscar quebrantamento. Quem está entendendo? Terceiro lugar que Davi vai. Está lá, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 3. Você vai pôr aqui, Vera. Vera e a sua copilota ali. 1 Crônicas 11, verso 3. Abriu aí, gente? Diz assim: assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei
em Hebrom. E Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor. E eles ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por meio de Samuel. Se Belém é o lugar de relacionamento, Adulão o lugar de quebrantamento, Hebrom é o lugar da responsabilidade. Que responsabilidade? A promessa. Uma das coisas que a gente mais tem falado, e eu tenho visto muita gente falar a mesma coisa, sobre o processo. A gente sempre fala que Deus colocou a gente num processo, e é verdade. O processo, é isso que eu estou falando. As etapas, os ciclos, processos são isso. O tratamento de Deus na minha vida é o processo. Só que todo processo tem uma meta, tem um lugar que você vai chegar. E aqui é Hebrom. Davi chegou na meta. Aqui o próprio versículo fala que ele estava vivendo o que Samuel tinha prometido. A promessa de Samuel estava se cumprindo agora. Ele estava exatamente no lugar onde ele deveria estar, no lugar da promessa, no lugar onde cumpriu. O processo acabou. Deus vai começar outro. Mas agora ele chega no lugar. Hebrom é o lugar da responsabilidade. Hebrom é o lugar onde ele vai agora viver o que Deus tinha para ele. Viver o que realmente Deus tinha para ele. Até esse momento, Deus estava tratando, cuidando dos relacionamentos, como Belém, cuidando dele como dentro da caverna de Adulão, no quebrantamento. A gente vai ver ele passando por Ziclag e tantos outros lugares, mas Deus estava tratando ele num processo. Só que Hebrom é o lugar que ele chega, e agora ele vai viver a responsabilidade da promessa. Porque toda promessa traz com ela a responsabilidade. Traz com ela aquele posicionamento, aquilo que eu vou viver. Não é simplesmente falar, aconteceu, não. Toda promessa tem responsabilidades. E aqui, Davi vai viver isso. Qual é a responsabilidade? Se era difícil cuidar de 400 homens, imagine agora de uma nação. Aquele homem precisou se posicionar para lutar ali. Agora ele representava uma nação. Agora ele estava criando uma nação. Agora ele estava organizando uma nação. Agora ele estava montando. Saul foi o primeiro rei. E Saul, ele começou algumas coisas. Saul instituiu algumas coisas como reino, Israel como reino. Porque antes de Saul eram os juízes. E Israel, no tempo dos juízes, cada um, o próprio livro de Juízes diz, cada um fazia o que bem entendia, o que bem lhe parecia bem. Agora, quando entra Saul como rei, Saul começa a organizar a coisa. Saul começa a montar as coisas, começa a fazer, a instituir, a colocar, a fazer o povo entender, ou a nação começa a virar um reino. Só que aí no meio do caminho, Saul começa e perde isso, porque começa a correr atrás de Davi, começa a fazer, e o foco dele foge de montar o reino para ir atrás de Davi. Quando Davi assume agora o reino, uma das coisas que Davi vai ter que fazer é conquistar, é fazer, é organizar o reino. Havia muita responsabilidade sobre a promessa. Toda a promessa de Canaã, preste atenção, toda a promessa de Deus, que o povo teria a terra prometida de Canaã, vai ser ela concretizada com Davi, não com Josué. Josué não conquista toda a terra, Davi conquista. Durante o reinado de Davi, Israel teve todo o seu reino, toda a sua promessa, a promessa de Deus sobre a dimensão das terras que ele tinha prometido a Abraão. Toda a dimensão foi pelas conquistas de Davi que eles conquistaram. Foi o único momento que eles tiveram tudo isso. Imagina a responsabilidade daquele homem viver promessa. Imagine a responsabilidade daquele homem diante de tudo que Deus estava dando para ele. O que eu quero que você entenda, meu querido, é que você passa por tempos de quebrantamento para que você aprenda a ter responsabilidade. Pessoas que não se quebrantam não têm responsabilidade pelos outros.
Eu acho lindo isso. Davi, ele era alguém que tinha responsabilidade pela nação, pelos outros. Sabe, irmãos, era um homem movido sim por misericórdia, mas porque ele aprendeu isso no tempo de quebrantamento. Presta atenção, quebrantamento tira a gente de um lugar de egoísmo. O quebrantamento tira a gente do lugar de orgulho. Quebrantamento tira a gente de um lugar em que a gente olha só o nosso problema, só a nossa dificuldade, só eu. Todo mundo está errado, eu estou certo. Quando eu entro no quebrantamento, eu vou descobrir que o grande problema da minha vida tem um nome, e é o meu. Que o grande problema da minha vida sou eu, não é os outros. Eu sou o problema. Pessoas que passam por quebrantamento aprendem a ter responsabilidade e olhar os outros com os olhos de misericórdia. Irmão, Jesus precisou se quebrantar no Getsemane para ele poder enfrentar a cruz. O lugar de maior responsabilidade, o lugar onde a promessa estava sendo cumprida. Quem está entendendo isso? Sabe, irmão, se você quer viver a sua promessa com responsabilidade, aprenda a ser como Davi, vá para o quebrantamento. Davi aqui, ele assume a responsabilidade. É um homem que vai peitar, que vai conquistar, que vai fazer, mas um homem que era movido por cuidado, era um homem que cuidava do povo, era um homem que amava o povo. Você vai ver Israel crescendo, Israel se fortalecendo, o reino se expandindo, o reino enriquecendo. Davi era um homem que tinha um coração movido pelas pessoas. Tanto é que ele é um homem querido e amado, irmãos, até hoje. Porque ele era alguém que entendeu a sua responsabilidade. E era alguém que foi quebrantado diante de tudo aquilo. Quem entende isso? Preste atenção, irmão. Se você quer viver toda a tua promessa, você precisa aprender a ter responsabilidade. Uma das coisas fantásticas que eu vejo é quando o coração de alguém se quebranta e começa a assumir a responsabilidade daquilo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que toda promessa, ela não é só minha, ela é dividida. Tudo que Deus vai fazer na minha vida não é só para mim, é para eu ser canal, para abençoar outros também. Está entendendo, irmão? Deus te prospera, para quê? Para que você abençoe. Deus sara seu casamento, para quê? Para que você seja um exemplo e testemunho. Deus te cura, para quê? Para que você dê glórias a Ele, o nome dEle seja exaltado e pessoas sejam alcançadas. Deus te usa nas promessas, Deus te faz ser um pregador, Deus te faz ser um pastor, Deus te faz ser um evangelista, para quê? Para que as pessoas sejam alcançadas. Sabe, irmãos, a responsabilidade da promessa é entender que não é para mim. Eu só sou o canal que vai abençoar os outros. Mas somente gente quebrantada entende essa verdade. E o último lugar que ele vai. E o último lugar que eu quero falar hoje. Salmo 87, verso 1 e 3. O lugar que Davi entrava. E ele vai fazer isso. É Sião. 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 Davi foi aquele que conquistou a cidade dos Jebuseus. E depois ela vai se chamar Jerusalém. Jerusalém é conhecida como a cidade do rei Davi. A cidade onde o templo vai ser erguido, mas no templo de Davi não havia o templo ainda. Mas havia o tabernáculo de Davi. E a coisa mais importante para Davi era a arca. Quando Davi assume a sua posição de rei, e ele começa a organizar, uma das coisas que ele faz quando ele conquista Jerusalém, é edificar o tabernáculo ali. Um tabernáculo mais simples, se você for ver, um tabernáculo mais simples do que era o de Moisés, mas ele coloca a arca lá no meio. Porque para ele a arca era o ponto principal, era aquilo que trazia, era o que simbolizava Deus, Sião no meio dele. Ele entendia que se a glória de Deus não tivesse na vida dele,
nada mais serviria. E ele vai buscar e ele traz a arca. A arca simbolizava isso. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu. É a autoridade de Deus. Quando eu trago a glória de Deus para dentro da minha casa, para dentro da minha vida, quando eu chego em Sião e trago Deus, a autoridade de Deus vai reinar. Sabe o que é a autoridade de Deus, meu querido? É Deus mandando na sua vida. É Deus governando a tua vida. Irmão, quando Deus tem autoridade na minha vida e na minha casa, não tem lugar para capeta. O capeta só entra na tua casa quando Deus não é autoridade lá. Esses dias eu falei, eu vou tornar a repetir, Deus só entra na nossa casa quando a gente pede para Ele entrar. Satanás não, ele é ladrão. Deus é cavaleiro. O próprio Jesus diz lá em Apocalipse que Ele bate a porta e Ele espera para você, mande Ele entrar. Quando eu dou autoridade para Ele, falo, Senhor, está aqui a autoridade. Toma a autoridade da minha casa. Toma a autoridade da minha vida. A glória de Deus vai estabelecer. Irmão, quando Deus toma a autoridade, eu vou andar debaixo da autoridade dEle. Irmão, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Davi era alguém que vivia assim. Irmão, Davi nunca perdeu uma guerra. Ele nunca perdeu a batalha. A única batalha que ele perdeu foi quando ele tomou o lugar de Deus. Foi contra o adultério com Betseba. Foi a única batalha que ele perdeu. Sabe por quê? Porque ele entendia a autoridade. A arca estava lá. Sião, Sião, Sião. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, que simbolizava a palavra de Deus. E para a vida de um homem, uma mulher do Senhor, a palavra ela é base. Não tem como a gente viver a vida com o Senhor se a palavra não for base para nós, meu irmão. Se a palavra não for base para você. A palavra ela tem que ser tremenda na sua vida, na minha vida. A gente tem que comer a palavra de Deus, comer. Eu gosto do ter lá em Apocalipse, quando João come o livrinho. O anjo vem e dá o livrinho para ele comer. E fala, o anjo chega bonzinho, chega. Toma e come. Ele nem pergunta. Toma e come. E ele fala assim, na minha boca quando eu comi, era doce como mel. Aí quando foi descendo para o estômago dele, foi ficando amargo. Porque, irmão, a palavra de Deus, querido, na nossa boca ela tem que ser doce, mas dentro de nós ela tem que tratar as nossas vidas. A palavra de Deus, eu tenho que estar exposto a ela todo o tempo. A palavra de Deus, eu tenho que estar exposto a ela. Eu quero que você entenda uma coisa. Quem aqui já viu aquelas imagens, aquelas figuras, geralmente da Idade Média, com o capeta, o diabo todo vermelho, todo chifrudo, rabo, escamoso, com uma espada ou um tridente na mão, e o anjinho do outro lado, segurando todo um anjo, todo meio esquisito, segurando uma espada assim, né? Já viu essas figuras? Um anjo meio estranho, assim, segurando assim. E aí ele fala que ela é batalha espiritual. Irmão, isso não é batalha espiritual. Às vezes Deus mostra para a gente anjos com espadas, anjos entrando, às vezes mostra demônios, para quê? Para que haja entendimento. Deus usa figuras para que você entenda, Deus usa imagens e figuras para que você entenda. Uma batalha espiritual, ela é baseada em leis. O mundo espiritual ele é legalista, é em cima de leis. Tanto o diabo, tanto o inferno, quanto o céu trabalham em cima de leis que Deus instituiu. O que isso quer dizer? O diabo não faz nada, e ele não pode fazer nada, se ele não tiver legalidade. O que é legalidade? É ter direito por lei de tocar ali. Então, ele procura legalidades na nossa vida, brechas que eu abro. Brechas no quê? Brechas na lei.
Toda vez que eu peco, eu faço uma brecha na lei. E aí ele entra naquilo ali. Como que há uma peleja espiritual, uma batalha espiritual? É pela palavra. Por isso que quando ele vem falar com Jesus lá em Lucas, ele vem tentar Jesus, ele vem e Jesus já diz a palavra para ele. Você não vê Jesus pegando a espada e tacando nele. Jesus já fala com a palavra. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus disse, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já meteu uma espadada no peito do bicho. E aí ele vem e ele fala outro, e Jesus fala outro. E é assim, irmãos, a batalha espiritual na nossa vida, na tua vida, você precisa conhecer a palavra, a Bíblia, para que você tenha argumentos, para que você entre diante de Deus, para que você coloque e tenha posicionamentos para isso. E às vezes eu vejo irmãos, às vezes vejo pessoas na igreja que não conhecem a Bíblia, não se dá o trabalho de ler. Eu preciso conhecer o que a Bíblia fala para mim, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, aquilo que a Bíblia me garante, para quando o diabo vir falar alguma coisa para mim, eu possa botar ele para correr. Quando o diabo vir falar do meu passado, eu posso dizer para ele qual é o futuro dele. Quando o diabo vir confrontar o meu presente, eu possa proclamar e declarar o que Deus tem para mim. Quando o diabo vir falar alguma coisa, não, porque não vai dar certo. Vai em nome de Jesus, porque o Senhor me garante. A palavra de Deus diz isso para mim. Sabe, irmãos, quando você usa a palavra contra o diabo, você está dizendo para ele, eu conheço a lei. E isso muda. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que é tão importante em Sião, na arca, as tábuas da lei estarem presentes. E a terceira coisa, eu estou acabando, era o maná que tinha dentro da arca. Maná fala de uma coisa, provisão. Quando a glória de Deus se estabelece, quando eu estou em Sião e a arca está lá, meu querido, não haverá falta de nada. Eu vou repetir, não haverá falta de nada. Deus é o Deus que dá o maná. Agora aprenda a viver com o maná. Maná é a porção diária. Não é a porção de reserva. Reserva é celeiro. Maná é todo dia para aquele dia. Ai, apóstolo, eu quero viver celeiro. Ótimo. Aprenda a viver maná primeiro. Se eu não aprender a viver maná, eu nunca vou aprender a viver celeiro. Está entendendo, irmão? Por quê? Porque o maná gera em mim uma dependência de Deus. É depender dEle. Quando eu aprender a depender de Deus, o dinheiro não vai ter mais poder sobre a minha vida. Agora, se Deus te der o celeiro agora, sem antes te ensinar a dependência, o dinheiro vai sempre dominar você. O grande problema na igreja, irmãos, o grande problema na vida das pessoas, é que elas querem ter celeiro antes de passar pelo tempo de dependência. E aí, a glória de Deus não está. 4 etapas e 4 lugares. Belém. Vamos lá? Belém, Adulão, Hebrom e Sião. 4 etapas na vida desse homem, que eu espero que te faça parar e pensar, o que eu tenho feito? Quais são as etapas que eu tenho vivido? Esse é o homem que era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha uma vida segundo o coração de Deus. Fique em pé e vamos orar. Pai, muito obrigado por esse tempo tão bom, tão glorioso. Eu quero te pedir que o Senhor nos leve agora a vivermos essa porção e esse tempo. Leva-nos, Senhor, a mergulharmos, Pai, Senhor, nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor Deus, que essas etapas se cumpram em nós.
que possamos passar por cada uma delas, Pai, que possamos passar por Belém em tempos de concertos e relacionamentos, que possamos chegar em Adulão, em lugar de quebrantamento, que possamos chegar a Hebrom, lugar de responsabilidade e misericórdia, Senhor, e chegarmos a Sião, lugar, Senhor Deus, da arca, da tua glória, Senhor Deus, essas fases que esse homem passou, para se tornar o homem segundo o teu coração. Leva-nos, Senhor, a mergulharmos nessa verdade. Leva-nos, ó Deus, a sermos confrontados com essa verdade. Cada um de nós aqui necessitamos dessa verdade em nós. Pai, que o teu Espírito encontre espaço em nossas vidas. Leva-nos, Senhor, a mergulharmos nessa verdade e acharmos o teu coração. E acharmos, Senhor Deus, a tua porção. Pai, que tudo seja para louvor e para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda esse Deus aí, glorioso, poderoso, em nome de Jesus. Shalom, queridos, boa noite. Pode se assentar um minutinho, nós vamos nesse instante ministrar ao Senhor com as nossas ofertas. Amém. Amados, amanhã nós, deixa eu achar aqui meu texto. Aqui. Esses dias nós mencionamos muito, né, sobre a peça, a Páscoa. Amanhã às 18 horas encerra-se a festa, né, a peça, a Páscoa. Você que está fazendo o jejum de fermento, às 18h você já pode comer o seu pãozinho com fermento. Encerra esse período, faça sua ceia, se assim você tem feito esses dias, não é? Você pode entregue uma oferta ao Senhor. E se você nesses dias não entregou ainda a sua oferta de Páscoa, essa noite também é uma oportunidade para isso. Eu só queria ler o texto que esses dias eu mencionei tanto, mas não li, que é de Êxodo 3, 21 e 22. Darei a este povo a boa graça dos egípcios, e quando sairdes não será de mãos vazias.